pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então aos nossos estudos de mecânica dos solos. O tópico agora é tensões no solo. Bom, esse é um vídeo sobre resolução de exercício, onde nós vamos aplicar os conceitos aprendidos acerca da propagação de tensões verticais, num caso prático onde nós teremos um carregamento em placa. Então, nosso exercício diz assim: uma construção apoiada na cota 0 metros, ou seja, sobre o solo, aplica sobre o solo uma tensão de 100 kPa. Determine as tensões verticais finais nos pontos A e B após o acréscimo de tensões causados pela placa. E aqui embaixo nós podemos observar que nós temos as dimensões em planta da placa, uma placa retangular de 12 metros por 8 metros. Sobre essa placa nós temos 100 kPa aplicados. E o objetivo nosso então é determinar as tensões verticais finais dos pontos A e B. O ponto A está imediatamente abaixo, na linha abaixo do vértice da placa, com uma profundidade de 6 metros, e o ponto B está imediatamente abaixo do centro da placa, também a uma distância de 6 metros. O peso específico do solo que nós temos é 20 kg por metro cúbico. Vamos à resolução então. Bom, inicialmente nós temos que analisar a condição geostática, ou seja, antes do carregamento da placa. Se nós queremos calcular as tensões finais no ponto, é necessário que nós conheçamos as tensões geostáticas, as iniciais, tanto do ponto A quanto do ponto B. Lembrando então, as tensões geostáticas são a tensão total, a poropressão ou pressão neutra e a tensão efetiva. Para o ponto A, a tensão total nesse ponto é o peso da camada de solo sobre esse ponto. Nesse caso, o solo tem 20 kg por metro cúbico, tanto na sua região saturada quanto na região sem a água. Isso nos dá uma tensão total de 120 kPa. A pressão neutra, então, é a pressão da coluna d'água acima do ponto A. Como nós estamos numa condição estática, nós vamos multiplicar 10 por 1, que é o peso específico da água, vezes 1 metro da coluna d'água, 10 kPa. A tensão efetiva é a resultante da tensão total menos a poropressão, a pressão neutra, nesse caso 110 kPa. Isso para o ponto A. E para o ponto B ele vai ter as mesmas tensões geostáticas, porque esse ponto, nós temos um terreno horizontal, e esse ponto ele está também na mesma linha horizontal, mesmo que ele esteja em uma distância um pouco mais profunda aqui nesse terreno, no sentido de perspectiva, no eixo que entra no quadro, mas ele está também no mesmo plano, ou seja, ele tem as mesmas distâncias. Isso faz com que a tensão total nesse caso seja igual, a poropressão também e a tensão efetiva também. Agora nós vamos então para a resolução do acréscimo de tensões. Então, uma área, uma carga em placa foi construída sobre esse terreno, é uma dimensão finita, aplicando assim uma carga de 100 kPa sobre esse terreno. Isso vai fazer com que as tensões no ponto A e no ponto B se alterem, justamente por causa da propagação das tensões verticais causadas por essa placa. Nesse caso, então, nós queremos calcular o acréscimo de tensões. O nosso problema se trata de um carregamento retangular finito, numa área finita, então nós podemos utilizar, por exemplo, o procedimento do ábaco de Newmark para poder realizar essas aferições do acréscimo de tensão. Primeiramente no ponto A. No ponto A nós temos uma placa retangular de 12 metros por 8 metros, onde nós queremos calcular o acréscimo desse ponto que está a 6 metros de profundidade, sendo que nós temos uma carga distribuída de 100 kPa. Lançando mão então do nosso ábaco de Newmark, vamos lembrar que esse ábaco ele é válido para propagação de tensão imediatamente na linha abaixo de algum vértice de uma placa retangular finita. Nesse caso então vamos calcular os parâmetros m e n, que é a razão entre a maior dimensão pela profundidade e a menor dimensão pela profundidade. Nesse caso o m então é 2 e o n é 1,33. Como que nós analisamos nesse ábaco? Entramos na horizontal,
com o valor de m de 1,33. Procuramos nas equações, nas funções, aqui o valor de m, a curva correspondente a m igual a 2. Na intersecção entre esses dois pontos, nós traçamos uma horizontal para determinar o nosso coeficiente de acréscimo de carga, coeficiente de influência, que nesse caso vale 0,215, ou seja, 21,5% da carga inicial vai ser propagada nesse ponto. Dessa maneira, então, para obter essa carga propagada, nós multiplicamos o nosso coeficiente pela carga inicial da placa, obtendo então 21,5 kPa. Dessa maneira, as tensões finais no ponto, a tensão total final no ponto, vai ser a tensão geostática inicial mais a carga propagada, ou seja, 141,5 kPa. A pressão neutra ela não se altera, e a pressão efetiva vai ser a diferença entre a total e a neutra, 131,5 kPa. O exercício então está resolvido. Vamos agora para o acréscimo no ponto B. O ponto B ele se situa no centro da placa. Então surge a dúvida, nós já podemos utilizar de maneira direta o ábaco de Lamarck? A resposta é não, porque esse ábaco ele justamente foi feito para propagação na linha de uma vertical de uma placa. No nosso caso, nós estamos na área central. Como nós podemos resolver então esse dilema? Ora, é apenas nós prestarmos um pouco atenção, nós podemos observar que ao dividir essa placa, nós encontramos uma placa com uma tensão no seu vértice a ser calculada. Ou seja, nós temos um exercício com 4 placas. Nesse caso, nós podemos calcular o efeito de uma placa e multiplicar por 4, porque como é um exercício retangular e o ponto está no centro, nós temos que as dimensões dessas placas são iguais, ou seja, a área de influência vai ser a mesma. E nós aqui estamos lançando mão do princípio da superposição de efeitos, uma vez que nós estamos no regime da teoria da elasticidade, onde é válido essa superposição. Dessa maneira, então, nessa nova placa, que tem dimensão 6×4, nós calculamos o parâmetro m e o parâmetro n, lançando mão, então, mais uma vez do nosso ábaco de Lamarck, com o parâmetro n igual a 0,67, com o parâmetro m correspondente à curva de 1, nós podemos determinar na intersecção o valor da influência de 0,144. Dessa maneira, então, a nossa tensão propagada final no ponto B vai ser 4 vezes a área de influência, esse coeficiente de influência, que nós calculamos para uma placa, nós temos 4 placas, o que nos dá 57,6 kPa. Da mesma maneira, as tensões finais, nós podemos obter tensão total, a tensão geostática mais a carga propagada, a poropressão correspondente à coluna d'água, e a tensão efetiva, a tensão total menos a poropressão. Então, dessa maneira, determinamos também as tensões no ponto B. Como resultados, então, temos para o ponto A e o ponto B. As tensões geostáticas são equivalentes, porque eles se situam no mesmo plano. O acréscimo de tensão é diferente. Nós podemos observar que no ponto A, por exemplo, é 21,5, ponto B 57,6. Isso é quase 3 vezes o acréscimo de tensão do ponto A para o ponto B, o que implica que as tensões finais serão diferentes nesses pontos. Enquanto a total no ponto A é 141,5, a total no ponto B é 177,6. A poropressão se manteve e a pressão efetiva 131,5 com 167,6. Nesse vídeo, então, nós aplicamos os conceitos de propagação de tensão vertical no exercício de placa. Lançando mão do ábaco de Lamarck, nós podemos calcular, foi possível calcular as tensões no vértice e no centro de uma placa. Essas tensões serão usadas futuramente para outros exercícios com os estudos.